Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos tratar da configuração de penas. Em aulas passadas nós já começamos a ver algumas configurações de pena e nessa aula nós vamos entender isso um pouquinho melhor. Num projeto grande como esse daqui, por exemplo, onde nós temos muitos detalhes, a gente precisa fazer uma configuração de penas um pouco mais esmiuçada. Então, o que acontece aqui? Eu tenho nessa planta baixa várias linhas de corte, eu tenho várias indicações de texto, eu tenho várias indicações de texturas mesmo para eu poder entender como que isso vai ficar. E por isso eu tenho que fazer uma configuração de penas que me ajude a entender esse projeto. Sendo assim, nem sempre a configuração das nossas penas vai ser sempre preta. Então, eu entro aqui na aba Layout e a gente já viu, né, que pode configurar aqui em Page Setup Manager, Modify, e eu posso escolher uma escala e inclusive criar um arquivo .ctb, que é um arquivo que até está faltando aqui, ó. Eu tinha um escala 50.ctb. Se eu não encontrar, como aqui eu estou em outra máquina, não vou encontrar, eu posso começar a trabalhar com o ACAD-CTB, clicar aqui em Edit, isso até aqui a gente já viu, e configurar essas penas conforme aquilo que eu preciso. Para configurar as penas de um projeto, eu tenho dois tipos de configuração de penas. Um tipo de configuração de penas é para os projetos onde eu vou trabalhar com escalas maiores, escalas de 1 para 50 para cima. Ou seja, 1 para 50, 1 para 25, 1 para 20, 1 para 10, 1 para 5, escalas onde o meu projeto vai ficar maior. E escalas menores, ou seja, escalas onde meu desenho vai ficar pequeno, como a escala 1 para 75, 1 para 100, 1 para 125, 1 para 200, 1 para 250, eu utilizo um outro tipo de escala. Qual é a diferença entre os dois? Primeiro eu vou configurar aqui como se eu, porque nesse projeto aqui eu estou trabalhando na 1 para 50, então o primeiro grupo de penas que é das escalas 1 para 50 para cima. Esse grupo de penas eu trabalho com a cor 1 aqui na pena ponto 1, ela sempre vai ser a inicial. Com a cor 2 eu trabalho com a pena ponto 2. Na 3.3, na 4.4, na 5.5, na 6.6 e assim por diante. Ó, na 6 aqui, ponto 6. Na 7 eu posso utilizar a ponto 1 também, ou a ponto 1,5, porque na verdade eu estou trabalhando com uma pena branca. Na 8 eu também trabalho com ponto 1, tá? Na 9 eu também trabalho com a 1.1, aliás, com a ponto 1. E daqui para diante, eu deixo conforme a configuração do AutoCAD, tá? Então, eu não coloco nenhum tamanho, nenhuma espessura de pena para essas que estão coloridas aqui, tá? Se eu quiser salvar, eu posso salvar como aqui. E o AutoCAD, ele tem um lugar onde a gente guarda os plot styles, tá? Se eu nomear esse meu arquivo como, por exemplo, ACAD 50 CTB, eu já sei que essas minhas escalas são as escalas maiores, né? De 1 para 50 para cima. Então, salvo aqui, Save and Close. E aí, quando eu faço o preview aqui do meu projeto, ó, entro aqui, preview, ó, ele já está com as penas corretamente configuradas, ou seja, eu tô com as minhas penas aqui configuradas, tá vendo? De forma correta, elas já estão, o que tem que estar colorido, está colorido, as achuras estão coloridas, as linhas de corte aqui, que eu queria que estivessem coloridas, estão coloridas, tá? As penas, eu consigo verificar, ó, onde eu tenho pena vermelha, eu tenho ela bem fina, onde eu tenho verde, eu tenho ela mais grossa, então eu faço a configuração correta aqui, de acordo com esse CTB que eu acabei de gravar. O outro tipo de configuração que eu posso fazer, eu posso puxar esse ACAD 50 CTB. Se eu não encontrar esse CTB aqui, provavelmente é porque isso aqui, Display Plot Styles, não está
acionado. Então, eu preciso acionar isso daqui para encontrar os estilos de pena, tá? Clico novamente aqui. E agora, ao invés de ter de 1 em 1, eu vou ter aqui de meio em meio. Então, aqui é ponto 1, aqui é ponto 15. Tá? O segundo é ponto 15, o terceiro é ponto 2, o quarto é ponto 30, ponto 2,5. Aí, olha a diferença que dá. Em vez da cor 5 ser ponto 5, a cor 5 ela é ponto 3. Então, ela é bem mais fina, né? Por que que eu faço isso? Porque quando eu trabalho com escalas muito pequenas, se eu tiver penas muito grossas, eu não consigo ler nada no meu desenho. Então, por isso que a gente utiliza penas com espessuras de 1 em 1 para escalas grandes e com espessuras de meio em meio para escalas menores. Ó. Aqui, em vez de ponto 6, vai ser ponto 35. Em vez de ponto... Aqui, do ponto 7 para diante, da cor 7 para diante, posso deixar a mesma configuração, tá? O importante é da cor 1 até a cor 6, pelo menos na minha configuração. Quem trabalhar com configurações diferentes, que pular uma dessas cores aqui, pode fazer diferente, tá? Vou de novo entrar com Save As, e agora, ao invés de AK de 50, eu tenho aqui AK de 100 CTB. Salvar, Save and Close. E se eu escolher que eu quero trabalhar com AK de 100, nesse nosso desenho talvez não dê tanta diferença. Vamos dar uma olhadinha como é que fica. Ó, vou lá no Window, peço aqui o Preview. E agora eu tenho uma diferenciação de penas muito pequena, tá vendo? Entre uma e outra, eu tenho que chegar muito perto para ver a diferenciação das penas. Então, por isso que em escalas maiores a gente utiliza de 1 em 1 e não de meio em meio. Porque a diferença das penas, as penas ficam todas muito finas quando a gente utiliza assim. Eu vou entrar novamente com a escala 50 e entrar com o Preview. Olha como é diferente, tá vendo? Olha a espessura do texto que eu tenho aqui, a diferença do texto que eu tenho aqui, ó. Aqui é onde eu entrei antes, ó. Olha a diferença que eu tenho com uma aproximação menor. Então, por isso que a gente utiliza dois tipos de escala. Nessa aula, nós vimos como fazer dois tipos de configuração de penas para escalas diferentes, a diferença entre elas e como salvar essas configurações de pena em um arquivo CTB para que a gente possa usar depois. Eu espero vocês para uma próxima aula. Um abraço e até mais!